o general Verevine. O Sr. Chapul pôs-se inteiramente à disposição dos visitantes. Sua mulher também se impôs certos incômodos como o fim de facilitar a seus hóspedes a incumbência que tinham ido desempenhar. Assim, ela os autorizou a visitar seu quarto em qualquer ocasião. Toda a roupa supérflua foi retirada. O pessoal da casa afastou-se tanto quanto era possível. Começou-se por submeter a casa a um exame minucioso. Só ocupávamos no prédio 3 aposentos, incluindo nesse número o vestíbulo. O resto da casa só era habitado durante o estio e servia de desafogo no inverno. Como não tínhamos sido incomodados havia já alguns dias, eu não podia afirmar que as manifestações se produziriam. Mas, desde o primeiro dia, tivemos ensejo de ouvir pancadas, de ver a projeção de diversos objetos, etc. No dia seguinte foram instalados os aparelhos de física levados por nossos visitantes. Foi preciso levantar parte do soalho no quarto de minha mulher, para assentar longa haste metálica, uma ponta da qual foi enterrada no chão, e a outra, munida de uma ponta, terminava exatamente defronte da porta envidraçada na qual as pancadas eram dadas habitualmente. Sobre a vidraça dispôs-se um condensador com lâminas de estanho. Esses senhores tinham ainda uma garrafa de Leida, instrumentos científicos cujo emprego eu desconhecia, mas nenhum desses aparelhos serviu para o que quer que fosse, e nada, em todas as suas experiências, permitiu supor que existisse o menor traço de afinidade entre os fenômenos que eles estudavam e a eletricidade ou o magnetismo. As reações químicas que o Sr. Acotini realizou não indicaram de maneira alguma qualquer tensão particular da eletricidade atmosférica no interior da casa, nem estado algum de saturação de ozônio no ar ambiente. Finalmente, seus esforços nesse sentido não chegaram a resultado algum, e, entretanto, as manifestações prosseguiam em seu curso. Regularmente, todas as noites, nós escrevíamos sistematicamente a sua narração, em ordem cronológica, em um registro especial, e revezávamos a vigília no quarto de minha mulher, onde as pancadas ordinariamente começavam. Procuramos em primeiro lugar submeter os fenômenos a uma classificação qualquer, dispô-los por categorias, e de cada vez, como se tivesse havido um propósito, e talvez houvesse um, os fatos deram-nos um desmentido. Por exemplo, no começo de nossas observações, seguíamos com a vista os objetos que se elevavam da mesa diante da qual estávamos sentados, tomando chá, e fizemos a observação de que esses objetos, colheres, tampas de bules, etc., dirigiam-se em todos os sentidos, afastando-se do lugar em que minha mulher se achava. Concluímos daí que ela devia ser dotada de uma força repulsiva, uma espécie de corrente negativa. Eis que subitamente tivemos que verificar o inverso. Ela aproximou-se do armário, e apenas o abriu uma multidão de objetos se escapou de dentro e caíram-lhe em cima, dirigindo-se em seguida para ponto distante. Mas, acercando-nos completamente de minha mulher, nunca nos foi possível verificar em que momento o objeto deixava seu lugar. Nós o percebíamos somente no decurso de seu trajeto ou quando caía. Persistindo em nosso intuito, convidamos minha mulher a tocar nos objetos que estavam no armário, um após outro. Enquanto olhávamos, nenhum deles se movia. De repente uma peça qualquer, um castiçal ou uma quartinha, colocado em um canto do armário e para o qual ninguém olhava, atira-se para minha mulher, passa por cima de nossas cabeças e cai no chão a considerável distância. Nessas condições, foi efetivamente preciso atribuir à minha mulher uma força atrativa. A cada instante se nos deparavam fatos de tal maneira contraditórios que desorientavam todas as nossas suposições. Não posso dizer com exatidão quantos dias passamos dessa maneira, quando se produziu uma coisa mais enigmática ainda do que tudo que havíamos presenciado até então. Uma noite em que a Cotina estava de vigia perto de minha mulher, chamou-nos baixinho com voz inquieta e nos contou que, ouvindo por muitas vezes repetir-se um roçar estranho no travesseiro e no lençol de minha mulher, tinha tido a lembrança de arranhar com a unha o travesseiro e os lençóis, e que, com surpresa sua, esse ruído foi repetido no mesmo lugar. Ele pediu que nos certificássemos, pois que não pretendia confiar em si próprio. Efetivamente ouvimos, todas as vezes que ele arranhava com a unha no lençol, esse ruído repetir-se imediatamente no mesmo ponto. Se ele passava o dedo 2 vezes sobre a fronha do travesseiro, o som repetia-se 2 vezes. Sucedia o mesmo exatamente quando ele fazia variações, por exemplo, quando dava 2 pancadas fortes e a terceira fraca. Qualquer que fosse o número de pancadas, algumas vezes apenas perceptíveis, dadas quer no travesseiro, quer no lençol, quer na madeira do leito ou numa cadeira, mesmo em lugar distante,
Eram repetidas o mesmo número de vezes, com a mesma força e no mesmo lugar, ao passo que minha mulher dormia durante todo o tempo, imóvel. A Courtney teve a ideia de perguntar, qual de nós bateu? E nomeava em seguida as pessoas presentes. De cada vez os sons foram repetidos precisamente no momento de pronunciar o nome daquele que os tinha produzido. Durante todo o tempo vigiávamos de perto minha mulher, que dormia sem fazer o mínimo movimento. Sua cabeça estava mesmo voltada para a parede, de maneira que ela não teria conseguido ver-nos, ainda mesmo no caso em que tivesse conservado os olhos entreabertos, o que, aliás, não nos teria passado despercebido, pois o quarto estava suficientemente iluminado. A Courtney estava perplexo. Começou a passear pelo quarto a passos largos e em silêncio. Quando se tranquilizou, começou a fazer diversas perguntas relativas à política, à literatura, etc. Entre outras, pediu pormenores acerca da Guerra Franco-Alemã, e as respostas que recebia, em relação com os acontecimentos e com as pessoas, por intermédio de pancadas, eram tão precisas e exatas que só um homem muito versado na política e acompanhando atentamente os jornais, teria podido fornecê-las, o que certamente não era o caso que se dava com minha mulher, pois que ela nunca lia jornais. Aliás, nós não os recebíamos naquela época. Outra particularidade: todas as vezes que insistíamos em receber uma resposta à pergunta propositadamente falsa, não se produzia o mínimo ruído. A Courtney fez ainda perguntas em línguas estrangeiras, em francês e em alemão, e a resposta se dava invariavelmente apropriada e exata, segundo o testemunho do interrogador, pois que os demais desconheciam essas línguas. Interpelei diretamente a Courtney, pedindo uma explicação qualquer dessas coisas, se todo esse arranhar era realmente produzido por minha mulher. Nós ainda não estávamos certos do contrário. Como era possível que ela, que nunca lia jornais, conhecesse os episódios da guerra, as personagens salientes e em geral diversos acontecimentos dos quais nunca tinha ouvido falar? Ou, ainda melhor, como explicar que ela pudesse responder com exatidão as perguntas em francês e em alemão, ao passo que, na escola, só tivesse aprendido, da língua francesa, apenas o alfabeto? Quanto ao alemão, era a língua que não lhe tinha sido ensinada absolutamente. A Courtney parecia mais impressionado que todos nós, pediu-nos que o deixássemos só e ficou o resto da noite a passear no quarto, em profunda meditação. No dia seguinte, tomando chá, propositadamente dirigiu a conversação para o terreno da política, e interrogou minha mulher acerca de pormenores universalmente conhecidos relativos à guerra, e pôde verificar que ela estava em completa ignorância acerca das respostas obtidas na véspera por intermédio de arranhaduras, e que apenas sabia que tinha havido uma guerra entre os franceses e os alemães. Efetivamente, desde o seu casamento, minha mulher só cuidava dos filhos e do serviço doméstico. A Courtney foi pois coagido a convir em que os fenômenos não podiam ser produzidos pela eletricidade ou pelo magnetismo, mas que podiam ser o resultado de uma força análoga qualquer. Supôs que, durante o sono, minha mulher se achava em um estado particular de clarividência, que ao receber as impressões vindas do exterior, a elas respondia, por assim dizer, interiormente, psiquicamente. Isso era bem extraordinário, para Courtney como para todos nós, pois naquela época não se falava em fenômenos psíquicos. A Courtney declarou, visto que esses fenômenos não podiam ser classificados em nenhuma das categorias definidas pela ciência, visto que os fatos eram evidentes e que a realidade deles era indiscutível, abstinha-se, naquela ocasião, de aplicar-lhes uma teoria científica qualquer e limitava-se a designá-los sob o nome de helenismo, de acordo com o nome de minha mulher, Helena. Ele tinha a intenção de mandar a esse respeito um artigo para um jornal alemão. A fim de tornar os fatos mais concludentes ainda, pediu-nos que transferíssemos as experiências para a povoação de Leipzig, e, por conseguinte, nos instalamos ali em nossa casa. Ali as mesmas manifestações se produziram, porém mais fracamente. As pancadas só se faziam ouvir no soalho, nas proximidades de minha mulher, como se utilizassem dela. Nas paredes de tijolos nada se ouvia. Mas, por ocasião de nosso regresso à idade, logo nos primeiros dias de março, as manifestações recomeçaram com maior desenvolvimento, e dessa vez se produziram independentemente da presença de minha mulher. Certo dia, à tardinha, vi uma pesada espreguiçadeira dar saltos para o ar e cair de novo sobre os 4 pés, enquanto minha mulher estava deitada em cima dela, com grande terror seu, naturalmente. Dou a esse caso uma importância especial, porque até então, se bem eu não tivesse mais dúvida,
Sentia-me um pouco sob a influência das pessoas estranhas que observavam os fatos ao mesmo tempo em que eu, mas eis que em pleno dia, quando eu podia ver distintamente a espreguiçadeira e capacitar-me de que ninguém se achava debaixo dela e que minha mãe estava deitada nela, tranquilamente, e só eu e o criado de recados nos achávamos no aposento, estando esse último no corredor perto da porta, eis que essa espreguiçadeira, de 90 a 100 quilogramas, começa a dançar, elevando-se completamente no espaço. Com minha mãe isso não era certamente uma alucinação. Nessa mesma tarde, ou no dia seguinte, quando nos tínhamos reunido na sala nobre, uma faísca azulada apareceu embaixo do lavatório, no aposento vizinho, dirigindo-se para o quarto de minha mulher, que não estava lá naquela ocasião, e simultaneamente nos apercebemos de que alguma coisa se tinha inflamado nesse último aposento. No mesmo instante, me dirigi precipitadamente para ali e vi que ardia um vestido de algodão que estava em confecção. Minha sogra, que se achava no aposento, me tinha precedido e estava ocupada em apagar o fogo. Ela havia tirado uma bilha d'água. Detive-me na entrada, não deixando que ninguém passasse, e comecei a examinar se o fogo tinha sido produzido por uma outra causa que não a faísca que tínhamos visto, por uma vela, por exemplo, ou um fósforo, mas não pude descobrir coisa alguma. Um cheiro ativo de enxofre enchia o quarto, exalando-se do vestido queimado, cujas partes carbonizadas ainda estavam quentes e desprendiam vapor, como se acabasse de borrifar um pedaço de ferro aquecido ao rubro. Certo dia, fui obrigado a ausentar-me por causa de um negócio urgente. Foi com grande pesar que deixei minha família em momento tão precário, e, para maior tranquilidade, pedi a um moço de nossa vizinhança, o Sr. P., que ficasse em casa durante minha ausência. Depois do meu regresso, encontrei minha família prestes a fechar as malas. Os trastes estavam arrumados em carroças e prontos para a partida. Declararam-me que era impossível habitar por mais tempo naquela casa. Os objetos inflamavam-se uns após outros, e, demais, o vestido de minha mulher tinha começado a arder na véspera. O Sr. P., que se tinha precipitado para apagar o fogo, ficara com as mãos queimadas. Notei, efetivamente, que ambas as suas mãos, envoltas em panos, estavam cobertas de ampolas. O Sr. P. fez-me a narração seguinte: na noite de minha partida, as manifestações eram acompanhadas de globos luminosos que apareciam defronte da janela que se abria no corredor externo. Apareceram muitos, de tamanho que variava entre uma batata grande e uma noz. Eram de cor vermelha intensa e violeta clara, antes opacos que transparentes. Esses meteoros se sucederam durante muito tempo. Acontecia que um desses globos de fogo, aproximando-se da janela, girava durante algum tempo do lado de fora dos vidros e desaparecia sem o menor ruído, e que, imediatamente, ele era substituído por outro globo, que chegava do lado oposto do corredor, e assim por diante. Apareciam mesmo muitos deles ao mesmo tempo. Esses globos, tais como fogos fatos, parecia terem tendências a penetrar na casa. Minha mulher não dormia ainda. Aconteceu na noite seguinte, quando minha família estava acomodada nos degraus da entrada exterior, a estação tornava-se quente, que o Sr. P., entrando em casa, visse um dos leitos ardendo. Ele gritou por socorro, apressou-se em atirar ao chão cobertor e lençóis e, depois de ter apagado o incêndio que começara a fazer progressos, e verificado cuidadosamente se tinha ficado uma faísca qualquer, saiu para dar parte do que tinha acontecido. Estávamos comentando como o fogo tinha podido atear-se, não havendo no quarto nem vela, nem fósforo, nem jarra qualquer. Quando começamos a sentir subitamente um cheiro de incêndio que saía do quarto. Dessa vez era o colchão que ardia por baixo e o incêndio já tinha destruído a crina a tal ponto que era impossível atribuí-lo a uma falta de cuidados, no momento da primeira aspersão. Fatos ainda mais graves se verificaram, em consequência dos quais a permanência naquela casa se tornava impossível daí em diante. Era preciso a todo custo mudar de residência imediatamente, apesar dos obstáculos que teríamos de afrontar em virtude do degelo e das enchentes que tinham sobrevindo. Cito as palavras do Sr. P. Eu estava sentado tranquilamente, tocando guitarra. Um vizinho, o molheiro que tinha ido visitar-nos, acabava de deixar-nos. Alguns instantes depois, Helena Efimovna, minha mulher, saiu também. Apenas ela tinha fechado a porta após a sua passagem. Meus ouvidos foram impressionados por uma espécie de gemido queixoso e surdo, que parecia vir de longe. Julguei reconhecer aquela voz, e, depois de um momento de torpor, sob a impressão de vago sentimento de terror,
Precipitei-me para o vestíbulo de entrada, e divisei uma coluna de fogo no meio da qual se achava Helena Efimovna. Seus vestidos ardiam pela parte inferior, e ela estava rodeada de chamas. Compreendi, à primeira vista, que o fogo não podia ser muito intenso. Como o vestido era muito fino e leve, precipitei-me para apagá-lo com as mãos, porém, senti um calor atroz, como se tocassem cera em fusão. Subitamente um estalido se fez ouvir embaixo do soalho, que se abalava e vacilava durante todo o tempo. Nesse momento, o moleiro correu em meu auxílio, e ambos conseguimos transportar minha mulher, que tinha perdido os sentidos. Eis agora a narração de minha mulher. Quando ela transpuser a entrada da porta que se abria para o vestíbulo, o soalho cedeu sob seus passos, um ruído ensurdecedor retumbou no aposento, e ela viu aparecer uma faísca azulada, semelhante à que tínhamos visto sair de sob o lavatório. Ela teve apenas tempo de dar um grito e viu-se imediatamente envolta em chamas. Perdeu os sentidos. Coisa curiosa, ela não apresentava nenhuma queimadura, mas seu vestido estava queimado, até acima dos joelhos. Que nos restava a fazer? Examinando as mãos queimadas do Sr. P. e o vestido de minha mulher consumido em parte, sem poder descobrir ali vestígio algum de um líquido inflamável, decidi que efetivamente nada mais tínhamos a fazer do que fugir daquela casa, o que resolvemos naquele mesmo dia. Provemos-nos de móveis em casa de um habitante da aldeia vizinha, um cussaco, onde permanecemos, sem incidente de qualquer natureza, até o fim da estação das chuvas. Depois do regresso à nossa casa, os fenômenos não se reproduziram mais. Entretanto, resolvi mandar demolir o prédio. Citarei ainda uma observação muito interessante acerca das materializações, feita pelo Sr. Shtchapov no final de seu artigo. Esse caso não se refere precisamente ao assunto de que me ocupo nesse lugar, mas tem grande valor em razão da sua raridade. Eu me tinha esquecido de mencionar que por 2 vezes tive ocasião de verificar o que se chama presentemente fenômenos de materialização. Nós chamávamos aquilo de abruras. Certo dia minha mulher divisou pela janela, do lado de fora, mão rósea, delicada, como a de uma criança, de unhas lustrosas, que tocava tambor nos vidros. Na mesma janela, em outro dia, ela se surpreendeu com o aparecimento de 2 pequenas formas vivas que tinham muita semelhança com sanguessugas. Essa aparição desagradável produziu-lhe uma impressão tal que ela perdeu os sentidos. De outra vez fui testemunha de fenômeno semelhante. Eu estava só em casa, minha mulher dormia, e eu acabava de passar muitas horas à espreita, para descobrir o autor das pancadas que eu ouvia dar no soalho do quarto de minha mulher. Tinha a suspeita de que ela mesma podia produzir-as, fingindo estar completamente adormecida. Por muitas vezes deslizei de mansinho até a sua porta, mas, todas as vezes que eu olhava furtivamente para dentro do quarto, o ruído cessava, para recomeçar desde que eu me afastava, ou mesmo desde que desviava os olhos. Era como de propósito para incomodar. Mas, de uma vez, foi a 20ª, se não me engano, fiz uma entrada brusca no quarto, no momento em que as pancadas recomeçavam. E estaquei, gelado de terror, uma pequena mão rósea, quase infantil, e levou-se subitamente do soalho, desapareceu entre o cobertor de minha mulher adormecida e escondeu-se nas dobras, perto de sua espádua, e eu pude ver, distintamente, o cobertor ondular de maneira inexplicável, desde sua extremidade até o lugar, perto da espádua, onde a mão se tinha contraído. Não havia, parece, motivo para um terror exagerado, e entretanto, repito, fiquei petrificado de terror, pois essa mão não era de minha mulher, se bem que a sua também fosse pequena. O que eu tinha visto, vi muito distintamente. Aliás, a posição na qual minha mulher estava deitada, sobre o lado esquerdo, voltada para a parede, sem fazer movimento algum, não lhe teria permitido levar a mão até o chão, e muito menos levantá-la tão rapidamente, em linha reta para a espádua. Que era, pois, uma alucinação? Não. 1000 vezes não. Não sou sujeito a essa espécie de coisas. Talvez fosse uma mistificação da parte de minha mulher, obedecendo a uma inclinação mórbida de enganar? Mas a forma, a cor, a exiguidade da mão aparecida, não me permitiam deter-me nessa suposição. E depois a minha defunta era uma mulher de princípios, de caráter sério, esposa e mãe exemplar, religiosa, e não sofreu de espécie alguma de acessos até a morte. Ela faleceu em abril de 1879, de complicações de parto. Entretanto, a maior parte dos fenômenos que se produziram, deslocamento de objetos, pancadas,
Ocultavam-se por assim dizer atrás dela, razão pela qual muitas pessoas estavam persuadidas de que essas manifestações eram obra sua, não querendo levar em conta numerosos casos em que sua intervenção teria sido materialmente impossível. Por exemplo, quando os diversos objetos e utensílios eram arremessados do interior de armários fechados, de cofres, etc., nos quais ela não tocava naquela ocasião. Certo dia em que acabávamos de sentar-nos em roda da mesa com os 3 membros da comissão, dos quais já falei, e com outros convidados, e quando minha mulher, voltando do guarda-comida, conduzindo muitos púcaros com peixe de salmoura, se preparava para abrir a porta exterior do vestíbulo, precisamente defronte da mesa, nesse momento exato recebemos uma multidão de objetos miúdos, tais como balas de chumbo, pregos velhos enferrujados, e outras coisas usadas que tinham sido atiradas numa velha caixa em um quarto que servia de despensa, como tive ocasião de lembrar-me mais tarde, e que iam naquele momento cair com uma rapidez fulminante em cima da mesa diante da qual estávamos sentados. O criado, que acompanhara minha mulher, afirmou formalmente que ninguém havia tocado naquela caixa. Além disso, ter-lhe-ia sido impossível atirar todos esses objetos através do aposento que nos separava, tanto mais quanto ela estava com as mãos ocupadas. E curioso notar que, apesar da força com a qual esses objetos pesados caíram em cima dos pratos, não se quebrou um só. Apesar de tudo, as circunstâncias eram de natureza a fazer desconfiar que minha mulher nos tinha pregado aquela peça, se bem que nenhum de nós a tivesse visto fazer o mínimo gesto de esforço necessário para produzir esse resultado. Repito, aquela força misteriosa parecia insistir em comprometer a médium. No rebus, podem ler-se numerosos exemplos análogos, que se deram na Rússia, e onde as manifestações mediúnicas tiveram o caráter de verdadeiras perseguições. Citarei ainda um caso, que não deixou de atrair a atenção geral, porque é único no gênero, pois que os fenômenos foram verificados por um inquérito administrativo e judiciário. O fato passava-se em 1853, em Lipzig, perto de Kharkov. Os autos desse caso tinham sido conservados nos arquivos, atualmente suprimidos, do batalhão da guarnição de Kharkov. Tinham por título: Processo no Tribunal do Distrito de Kharkov. Manifestações que ocorreram no aposento do chefe do Corpo de Ranchos a Cavalo, em Lipetsk, o capitão Jandatchenio. Incêndio que se declarou em consequência dessas manifestações, a 25 de julho de 1853, na povoação de Lipzig. O Rebus publicou em 1884, pag. 4, um resumo desse processo, segundo os documentos autênticos que estão em meu poder. Mencionarei ainda um exemplo de perseguições semelhantes. Ocorreu em 1862, em Tashilk, pequena povoação do governo de Kiev, na família da senhora Plot. Uma descrição circunstanciada desse caso foi comunicada ao Rebus 1888, pag. 120, pelo Dr. Kuznetsov. Coisa curiosa, no mesmo ano, perseguições da mesma natureza, sofridas pela família do respeitável Sr. Joler, na Suíça, coagiram-no a abandonar a casa de seus pais. No caso da senhora Plot, a prece mudou completamente o caráter das manifestações, mas, em casa do Sr. Joler, não se recorreu à prece, apesar das instâncias dos espíritos, e os resultados foram completamente diversos. Os leitores encontrarão a esse respeito pormenores interessantes na pequena brochura do Sr. Joler, Darstellung Selbsterlebe der mystischer Erscheinungen, Zurique, 1863. Veja-se também, acerca do mesmo assunto, os artigos publicados no T Spiritual Magazine, 1862, pag. 499, e 1863, pag. 48, Uma Nature, 1875, página 175, e um artigo sobre o espírito batedor Poltergeist, em Lied, 1883, pag. 125. Não compreendo de que maneira os fenômenos que acabo de enumerar poderiam harmonizar-se com as teorias do Sr. Atman, pois que, segundo a sua opinião, todas as manifestações espíritas não passam de manifestações da consciência sonambúlica, produzindo-se, quer por intermédio dos músculos do médium, quer por intermédio de sua força nervosa. A consciência sonambúlica não é, como vimos, mais do que uma função das partes médias do cérebro, e acha-se sob a dependência dessa parte da crosta cerebral, que é a sede da vontade consciente. O funcionamento dessas partes médias só tem importância como ato preparatório ou executivo. Mais adiante o Sr. Atman diz também,
Ainda que essas partes médias do cérebro sejam a sede da memória, da inteligência e dos desejos, os resultados de seu funcionamento podem muito bem ser considerados como se emanassem de uma individualidade inteligente, pois que, em certas naturezas anormais, as partes médias do cérebro podem atingir um grau bastante elevado de independência, em relação à sede da vontade consciente. Pag. 26. Como se acaba de ver, essa teoria não permite que se atribua às partes médias do cérebro mais que uma independência relativa que reveste as aparências de uma personalidade inteligente e sensível, distinta do médium. E o que admitimos também para grande parte das manifestações. Mas não se pode compreender nem admitir que as partes subalternas do cérebro se revoltem contra as partes superiores e que não obedeçam às solicitações da consciência desperta, enunciadas de maneira categórica, que a consciência sonambúlica declare sem oposição direta à consciência normal, e, finalmente, que a vontade inconsciente prepondere sobre a vontade consciente, e não só com o desejo do bem, mas ainda com o desejo do mal, a ponto de perseguir e maltratar o indivíduo autoconsciente. No livro do Sr. Atman, a passagem seguinte é a única que poderia referir-se à categoria dos fenômenos de que acabo de falar. Sucede frequentemente ouvirem-se em uma casa, a horas mortas, em dias determinados, ou em certas semanas, o tilintar de campainhas. Ou um prédio ser positivamente atacado por pedradas, fragmentos de carvão ou por outros objetos existentes nas imediações. As autoridades, bem como os particulares, inclinam-se mais a atribuir essas desordens a assombrações de fantasmas do que a ação inconsciente de um médium. Página 42. Esta passagem nada explica, não se compreende como o médium procede para carregar de força nervosa as pedras que estão na rua e lhes fez descrever parábolas, e muito menos ainda porque ele ataca com essas pedras sua própria casa, e depois, uma desordem não é uma manifestação positivamente contrária à vontade do médium nem uma perseguição dirigida contra sua própria pessoa. Uma outra dificuldade, segundo o Sr. Atman, é certo que o grau de independência relativa das funções sonambúlicas produz-se à custa da consciência em estado de vigília, isto é, o grau máximo de independência da personalidade sonambúlica produz-se no mais baixo grau da consciência em estado de vigília, isto é, quando essa consciência está entorpecida. O próprio Sr. Atman não declara que os fenômenos físicos, que exigem uma tensão extraordinária da força nervosa, se produzem quando os médiums caem em estado de sonambulismo aparente. Pag. 31. Não se contestará que as manifestações em caso dos Fox, Pelpis, Tchapov, etc., deveriam ter exigido o desenvolvimento do mais alto grau de tensão da força nervosa, e, entretanto, elas nem sempre são produzidas, enquanto os médiums estavam em seu estado normal. Deveríamos, pois, admitir, conforme o Sr. Atman, uma atividade simultânea, plena e completa de duas consciências, lutando uma com a outra, e até supor que a consciência sonambúlica prepondera sobre a consciência em estado de vigília para lhe fazer experimentar todas as espécies de sofrimentos. 2. Manifestações que são contrárias às convicções do médium. As manifestações desse gênero são numerosas nos anais do espiritismo. Toda a doutrina espírita se formou de acordo com as comunicações contrárias às opiniões religiosas habituais dos médiums e das massas. Haveria nesse ponto matéria para um estudo especial. Vejamos, por exemplo, o que diz, em seu prefácio, o Dr. Dister, que se tornou, como sabemos, médium a seu pesar. Não desejava submeter-me à ideia de que os espíritos se miscuíssem com esses acontecimentos. Esse pensamento, de que as almas de nossos amigos falecidos pudessem comunicar conosco na Terra, era incompatível com as noções que me tinham sido incutidas pela educação, contrária a todas as minhas opiniões anteriores e às minhas crenças religiosas. E preciso notar que todas as comunicações, fossem por escrito, quer por fenômenos físicos que são obtidas por meu intermédio, quer esteja só, quer assista a uma sessão de espiritismo, são absolutamente isentas de qualquer participação de meu próprio espírito. Afirmo uma vez mais, a fim de que se compreenda bem que os preceitos, pensamentos e propósitos enunciados nesse volume, e que foram traçados por minha mão, estavam em desacordo completo com as minhas ideias naquela época. Pag. 95. O Sr. A. Oshun, personagem muito conhecida na literatura espírita, apresenta-nos do mesmo modo um exemplo curioso dessas manifestações. Ele publicou muitos artigos no Spiritualist de 1874, e dos anos seguintes, depois, esses fragmentos foram reunidos em um volume,
que apareceu em 1883, sob o título de Spirit Teachings, Ensinos Espiritualistas. Essa obra tem o mérito especial de nos desvendar todas as peripécias da luta intelectual sustentada pelo médium com a força que o coagia a transmitir, por sua mão, as comunicações que ela lhe impunha. Contém as réplicas, objeções e perguntas que lhe suscitavam essas comunicações. Esse médium é um homem de elevada cultura intelectual. Suas ideias religiosas eram bem precisas no momento em que suas faculdades mediúnicas se manifestaram, e sua surpresa e consternação foram grandes quando descobriu que as coisas escritas por sua própria mão eram diametralmente opostas às suas convicções mais firmes. Eis como o Sr. A. Oshun formulou sua profissão de fé, conforme as ideias que tinha antes dos acontecimentos de 1873, sob o ponto de vista que eu aceitava naquela época. Devia qualificar as comunicações que recebia de ateístas ou de diabólicas. Em qualquer dos casos, eu as considerava como pertencentes ao livre pensamento, pois minhas crenças se aproximavam muito da doutrina ortodoxa. Para acompanhar bem a polêmica que eu ia começar, o leitor deve lembrar-se de que eu tinha sido educado nos princípios da Igreja Protestante, que estudara muito as obras de teologia das igrejas romana e grega, e que aceitara os princípios do rito inglês, chamado anglicano, como os mais conformes, no meu modo de ver pessoal. Na espécie, eu era, para empregar a expressão usada, um consumado Igshurshman, adepto da Igreja do Estado, Pag. 53. Seria impossível reproduzir os pormenores da controvérsia, mas citarei muitas passagens dos raciocínios que o médium autor opôs aos argumentos de seus interlocutores invisíveis. Eles bastarão para caracterizar essas conversações. Eis por exemplo uma réplica do médium a um argumento comunicado por meio da escrita automática. Objetei que essa asserção, que, aliás, não se harmonizava de maneira alguma com as minhas convicções, era incompatível com os ensinos das igrejas ortodoxas, e ia de encontro a muitos dogmas fundamentais da fé cristã. Os pretendidos contrassensos que parece teres a intenção de querer dissipar são precisamente os que os cristãos de todas as idades estão de acordo em considerar a base de suas doutrinas. A fé na divindade do Cristo e em sua expiação pode apenas ser considerada de origem humana. Pag. 59. Este raciocínio provocou uma comunicação de longo alcance, que, entretanto, não parece ter sido mais convincente do que as outras, pois o médium lhe respondeu, como se segue: eu não estava satisfeito. Empreguei o tempo em examinar cuidadosamente o que me tinha sido dito, pois que minhas ideias que se opunham a essa maneira de ver. Respondi que semelhante profissão de fé seria reprovada por qualquer adepto da igreja cristã, que estava em contradição com a letra da Bíblia, e que até mesmo estava sujeita ao qualificativo de anticristã. Pag. 72. Responderam por uma nova comunicação, a qual o médium deu a réplica seguinte: não posso fazer compreender melhor o embaraço no qual me acho, do que declarando que teus raciocínios subjugam, é certo, meu espírito, mas que a fé cristã, depois de ter subsistido por mais de 1800 anos, não pode ser derribada por meio de raciocínios, por mais concludentes que eles possam parecer-me, desde que não são enunciados por uma individualidade que eu possa analisar. Podes dizer-me nitidamente que lugar assinala a Jesus Cristo? Por que meio pode justificar o poder que te arrogas, quer te derribar, quer te desenvolver os ensinos que são assinalados com seu nome, de substituir um evangelho novo ao antigo? Podes dar-me uma prova demonstrativa da realidade da missão de que pretendes estar incumbido, uma prova ao alcance dos homens de bom senso? Não posso aceitar uma teoria que me parece tão revolucionária como uma coisa de origem divina, nem lhe reconhecer autoridade sobre a simples palavra, nem de quem quer que seja, ainda mesmo um homem ou um anjo. E preferível não exigirem isso de mim. Pag. 80. Tendo recebido outras comunicações tendentes a dissipar suas dúvidas, o médium fez as reflexões seguintes. Relendo toda essa série de comunicações, eu estava mais que nunca compenetrado de sua beleza, tanto pela forma, quanto pelo fundo. Quando considero que esses escritos foram executados com prodigiosa rapidez, e sem que conscientemente eu tivesse tomado parte alguma neles, que estão isentos de qualquer defeito, de qualquer imperfeição, de qualquer incorreção gramatical, e que não se descobre neles intercalação alguma, nem acréscimo do princípio ao fim, não podia deixar de admirar essa impecabilidade da forma. Quanto ao conteúdo dessas comunicações, eu ainda tinha hesitações. Uma parte dos argumentos merecia minha simpatia, mas estava obcecado pela ideia de que, efetivamente,
Eles abalavam as bases da fé cristã. Os dogmas fundamentais pareciam-me mais particularmente atacados. Eu considerava o ponto discutido como a própria essência da religião cristã. Tinha a convicção de que espiritualizando, ou por outra forma, procurando explicar esses pontos, eu vibrava um golpe fatal em minha crença numa revelação divina qualquer. Depois de longas e pacientes reflexões, vi que era impossível chegar logicamente a outra conclusão, e recuei diante dessas asserções, que eu devia aceitar sob a fé de um ser de quem sabia tão pouco. Pag. 101. E inútil aprofundar mais e examinar mais longamente as peripécias dessa controvérsia intelectual, de tão palpitante interesse, cujo resultado foi uma revolução nas ideias religiosas do médium, e sabemos, entretanto, que suas crenças eram das mais tenazes, pois que datavam de sua primeira educação. As citações que acabo de fazer são suficientes para o alvo, que eu visava. Aqueles que desejarem informações mais minuciosas poderão ler o texto em inglês, ou em português, no livro Ensinos Espiritualistas. Posso também assinalar uma série de experiências feitas com a convicção de que as manifestações espíritas não passavam de fenômenos de ordem física e que deram resultados absolutamente contrários a essa convicção. Tal foi, por exemplo, a experiência feita pelo Sr. I, descrita pelo professor Wagner no Psychische Studien de 1879. O Sr. I, a quem conheço pessoalmente, é químico e engenheiro de Minas, empregado em um estabelecimento especial do Estado. Recebi de sua própria boca a afirmação de que nem ele, nem membros de sua família se tinham ocupado em qualquer ocasião com o espiritismo, que suas convicções se tinham oposto completamente às doutrinas espíritas, e que a experiência que ele tentou era feita precisamente para demonstrar que esses fenômenos nada têm de místicos, ainda que não desse como demonstrada a existência deles. Eis alguns extratos do artigo do Psychische Studien, onde se encontrará exposto o resultado inesperado da primeira sessão. Esse pequeno círculo de pesquisadores cogitou das sessões espíritas na esperança de que conseguiriam demonstrar que os fenômenos mediúnicos não eram mais do que o desenvolvimento de fenômenos físicos conhecidos. Com tal intuito, dispôs-se a mesa em roda da qual as experiências deviam realizar-se, sobre isoladores de vidro, enrolou-se em torno dos pés dela um arame cujas pontas foram presas a um galvanômetro. Sem que nenhuma outra manifestação física se tivesse produzido, a mesa reclamou, desde a primeira sessão, o alfabeto, e por meio de pancadas, dadas por um pé móvel, a conversação seguinte foi soletrada: "Sofro porque não tens fé." A quem se dirige esta frase? Perguntaram os assistentes. A Catarina ele. "Quem és, pois?" Perguntou a pessoa designada. "Sou tua amiga, Olga Anne." A senhora ele ficou profundamente impressionada e perturbada por esta comunicação. É preciso notar que Olga Anne, uma de suas amigas mais íntimas, tão ateia quanto ela, tinha falecido havia um ano. Outro exemplo, que prova a evidência que a comunicação pode ser contrária à vontade e às convicções do médium, nos é dada pelo seguinte fato, referido pelo professor Roberto Ari. Certo dia tirei da algibeira um pequeno alfarrábio que o médium nunca tinha visto, e abriu na página que trazia como título, Prefácio do Editor. Levei-o assim aberto para perto da mesa, de maneira tal que a médium só pudesse ver a capa do volume. Soletrada a primeira sílaba, a flecha parecia não poder continuar. A médium, uma senhora, voltou-se por um instante para acalmar seu filho e, durante esse tempo, a flecha acabou de soletrar a palavra inglesa editor. A médium declarou-me que em sua ideia a palavra devia ser edição, que até ela tinha querido fazer um esforço muscular para ir ao auxílio do espírito guia, mas que, no momento em que sua atenção foi desviada para seu filho, o correspondente invisível tinha terminado a palavra. Ari Pesquisas Experimentais sobre as Manifestações Espíritas, páginas 61 e 62. 3. Manifestações contrárias ao caráter e os sentimentos do médium. Seria difícil falar com alguma precisão acerca desse gênero de fenômenos se não houvesse um símbolo externo e permanente do caráter do homem, a escrita. A escrita contém de maneira original e segura o cunho de seu autor. É, por assim dizer, a fotografia do caráter do homem. A grafologia, se bem esteja apenas em começo, estabeleceu que a escrita é a expressão fiel dos movimentos inconscientes que caracterizam o indivíduo. Revista Philos. De novembro, 1885, no domínio do hipnotismo,
experiências recentes permitiram verificar que a sugestão de uma personalidade provoca na escrita do indivíduo mudanças correspondentes ao caráter da personalidade sugerida. Achando-me em Paris, em 1886, tive ensejo, graças à bondade do professor Charles Richet, de assistir a experiências desse gênero. A escrita e a ortografia do indivíduo, conservo seus espécimes, modificavam-se segundo os papéis sugeridos, e, entretanto, é fácil verificar que nada mais era do que uma modificação da escrita normal do indivíduo correspondendo, assim como seus gestos e suas palavras, ao tipo sugerido. No domínio do espiritismo, está verificado que os médiums empregam frequentemente uma escrita que se distingue da sua escrita normal. Do mesmo modo que, para grande parte das manifestações mediúnicas, admito com o Sr. Atman que elas são o produto de nossa atividade inconsciente, assim também, nesse caso, admito de boa vontade que a mudança de escrita mediúnica pode não ser, em muitos casos, mais do que uma alteração inconsciente da escrita normal do médium, segundo as personalidades imaginárias que são evocadas por suas faculdades inconscientes. Como, porém, em todos os fenômenos espiríticos se observa uma gradação, relativamente à complexidade dos fatos e à dificuldade de aplicação das hipóteses, devemos do mesmo modo tomar em consideração as razões pelas quais um médium, escrevendo automaticamente em nome de uma personalidade A, escreve com a sua escrita ordinária, e em nome de B e de C, com uma escrita que lhe é estranha. No ponto de vista sonambúlico ou hipnótico, as condições favoráveis ou desfavoráveis à mudança de escrita deveriam ser as mesmas em todos os casos e deveriam dar os mesmos resultados. A dificuldade é ainda maior quando B, C e D conservam sempre sua escrita com uma identidade matemática, pois que, se B, C e D não passam de papéis, criados de momento, de que maneira sua escrita poderia reproduzir-se constantemente com idênticas gradações de caráter, traduzindo-se por idênticas gradações de escrita? Os estados psíquicos, subjetivos inconscientes não são quantidades invariáveis, considerados como entidades individuais, e seu reaparecimento não poderia ser idêntico. Não há sonhos que se repitam exatamente, e os fatos muito raros desse gênero são sempre classificados entre os casos excepcionais que é preciso atribuir a uma intervenção especial oculta. Também temos casos em que a escrita automática difere completamente da escrita do médium. Ora, criar uma escrita original, de improviso, e reproduzi-la identicamente, constitui uma ação que se presta dificilmente à explicação por essa mesma teoria. Finalmente é preciso mencionar ainda os casos em que se reconhece na escrita automática de uma pessoa que o médium nunca viu. Nesse caso não se pode apelar nem para a sugestão por parte de um hipnotizador, nem para uma atividade inconsciente. Voltarei, com maior número de pormenores, a esse assunto, no capítulo seguinte. Mas a própria natureza das manifestações também pode ser contrária ao caráter do médium. Assim, que explicação se deverá dar dos casos em que imprecações, blasfêmias e obscenidades são proferidas pela boca de uma criança ou escritas por sua mão? Citarei dois fatos característicos. O Sr. Podmore escreve ao Lynch de 1882, pag. 238, um pastor batista que morava em Egon, perto de Oxford, recebia pela mão de Seva Filhos comunicações de sua mulher, por escrito. Essas comunicações continham muitas coisas consoladoras para ele e apresentavam muitas provas de identidade. Durante algum tempo, o pastor teve a convicção de estar em comunicação com sua mulher. Subitamente, sem motivo algum plausível, o caráter das comunicações mudou. Os textos bíblicos e as palavras de simpatia e de afeto foram substituídos por imprecações e blasfêmias, e o infeliz marido teve de concluir que durante todo o tempo tinha sido vítima da malevolência de um inimigo invisível. O leitor encontrará informações minuciosas acerca desse caso notável, no Human Nature, de 1875, pag. 176. Outro fato da mesma natureza me foi contado pela própria pessoa que serviu de agente, pouco tempo depois da morte de sua mulher. Uma de suas parentas próximas, de 12 anos, começou a aplicar-se à psicografia. As comunicações apresentavam muitos pontos de semelhança com as do exemplo precedente, eram provenientes da pretendida esposa falecida, e continham muitas alusões a acontecimentos que sua mulher e ele eram os únicos a conhecer e alusões a conversações que se tinham dado sem testemunhas. Porém, desejando o meu amigo obter provas mais decisivas ainda, apresentou as mais minuciosas perguntas. Então, com grande surpresa,
Apercebeu-se de que a memória e o saber do seu interlocutor não iam além das 6 semanas que precederam o falecimento de sua mulher, e que ignorava tudo o quanto se tinha passado antes daquela época. Quando se queixou a esse interlocutor de ter sido induzido em erro, esse lhe respondeu por invectivas e maldições tais que ele ficou aterrado. Não esqueçamos que tudo isso era escrito pela mão de uma menina que não podia ter ouvido pronunciar essas palavras e ainda menos compreender a sua significação. Outro correspondente do mesmo jornal refere: notei uma coisa estranha na escrita por intermédio da prancheta, é que o caráter das comunicações está frequentemente em contradição completa com as convicções do médium. E assim que eu vi escrever as mais terríveis blasfêmias pela mão de pessoas que teriam preferido morrer a empregar semelhante linguagem. Leeds, 1883, pág. 124. 4. Comunicações cuja natureza está acima do nível intelectual do médium. E só aqui que abordaremos o capítulo especial que o Sr. Atman consagra assim: todas as comunicações têm um valor intelectual correspondente ao nível intelectual e às convicções do médium. E, mais adiante, o valor intelectual das manifestações estão geralmente abaixo do nível intelectual do médium e dos assistentes, algumas vezes atinge o mesmo grau, porém nunca está acima. Pág. 116. Vimos nas páginas precedentes que as comunicações não correspondem sempre às convicções do médium. Vamos examinar agora se a primeira parte desse aforisma do Sr. Atman é exata. E preciso reconhecer, antes de tudo, que em sua maioria as comunicações espíritas constam efetivamente de trivialidades, de respostas sem importância, de raciocínios cujo valor não está acima das faculdades normais do médium, ou antes ainda de banalidades absolutas. E inútil dizer que seria desarrazoado indagar da causa real dessas manifestações em outra parte que não na atividade psíquica inconsciente do médium. Esse gênero de comunicações explica e justifica, em parte, essa afirmação, comum aos detratores do espiritismo, de que suas manifestações não vão nunca além do nível intelectual do médium. Mas a palavra nunca é demais nesta afirmação. Assim formulada, ela prova muito simplesmente da parte de seu autor um conhecimento insuficiente da literatura especial ou a ausência de conhecimentos práticos nesse domínio, pois que a literatura espírita contém bastantes fatos que provam que as comunicações podem estar acima do nível intelectual do médium, e todos os espíritas um pouco experimentados puderam convencer-se disso pessoalmente. Porém a prova objetiva desse fato é difícil de dar. Como precisar o nível intelectual de um indivíduo? Como precisar o grau de elevação intelectual que o cérebro pode atingir, sob a influência de causas ocasionais e que faz que ele produza um trabalho fora do comum, sem que pudéssemos por isso arrogar-nos o direito de atribuí-los a outros fatores além das faculdades do próprio indivíduo? Outra dificuldade se encontra ainda na contingência em que nos achamos de apelar quer para o testemunho do médium, quer para o das pessoas que o conhecem, o que equivale a uma opinião pessoal, baseada no conhecimento íntimo da pessoa, mas que não tem valor para os estranhos. Finalmente, para poder julgar ou provar, e preciso ter documentos à vista, é preciso apresentar fatos concretos e palpáveis, o que nem sempre é fácil. A amplitude da instrução e a soma de conhecimentos científicos parece poderem fornecer a medida mais segura para a apreciação séria dos fenômenos em questão. Se pudesse estabelecer que um médium, em suas produções mediúnicas, blasona de um saber positivo que não possui no estado normal, isso provaria suficientemente que a afirmação do Sr. Atman é mal fundada. Entre os fenômenos desse gênero, temos as produções mediúnicas de Hudson Tuttle e principalmente seu primeiro livro, Arcana of Nature, que ele escreveu na idade de 18 anos, e cujo primeiro volume foi publicado na Alemanha sob este título, História e Leis da Criação, pelo Dr. Acker, em Erlangen, no ano de 1860, e do qual Buchner tirou muitas passagens sem suspeitar que era a obra inconsciente de um jovem abegão, sem educação científica de espécie alguma, que o tinha escrito nas solidões do condado de Erie, no estado de Ohio. Veja-se Psychische Studien, 1874, página 93, entrevista do Dr. Buchner com Hudson Tuttle na América. Poder-se objetar que essa manifestação de caráter científico impessoal teve por fonte a clarividência, apoiando-se no exemplo de A. J. Davis, o qual afirma que seu livro Princípios da Natureza não tem outra origem. Antes de tudo, aqui, a afirmação de um médium qualquer não pode considerar-se prova suficiente, mas, eis outro exemplo de produção mediúnica cujo caráter individual impede a possibilidade de explicação pela clarividência.
Quero falar do romance de Charles Dickens, Edwin Drood, deixado por terminar pelo ilustre autor e completado pelo médium James, um jovem sem instrução. Diversas testemunhas presentearam o modo de produção da obra, e juízes competentes apreciaram-lhe o valor literário. Passo a dar alguns pormenores acerca dessa produção única nos anais da literatura. Quando se espalhou o boato de que o romance de Dickens ia ser terminado por tão extraordinário e insólito processo, o Springfield Daily Union expediu um de seus colaboradores a Brattleboro, Vermont, onde habitava o médium, para fazer uma investigação, no local, de todos os pormenores dessa estranha empresa literária. Eis alguns trechos do relatório em 8 colunas publicado por esse jornal, a 26 de julho de 1873, reproduzido a princípio pelo Banner of Light e depois parcialmente pelo The Spiritualist de 1873, página 322, ao qual os tiramos. Ele, o médium, nasceu em Boston, aos 14 anos, foi colocado como aprendiz em casa de um mecânico, ofício que até hoje exerce, de maneira que sua instrução escolar terminou na idade de 13 anos. Se bem que não fosse nem destituído de inteligência, nem iletrado, não manifestava gosto alguma pela literatura e nunca se tinha interessado por ela. Até então, nunca tinha experimentado publicar, em qualquer jornal, o menor artigo. Tal é o homem de quem Charles Dickens lançou mão da pena para continuar The Mystery of Edwin Drood, que chegou quase a terminar essa obra. Fui bastante feliz por ser a primeira pessoa a quem ele próprio participou todos os pormenores, a primeira que examinou o manuscrito e fez extratos. Eis como se passaram as coisas. Havia 10 meses, um jovem, o médium que, para ser breve, designarei pela inicial A, pois que ele não quis ainda divulgar seu nome, tinha sido convidado por seus amigos a sentar-se perto de uma mesa para fazer parte de uma experiência espírita. Até aquele dia, sempre havia zombado dos milagres espíritas, considerando-os fraudes, sem suspeitar que ele próprio possuía dons mediúnicas. Apenas começou a sessão, ouviram-se pancadas rápidas e a mesa, depois de movimentos bruscos e desordenados, cai sobre os joelhos do Senhor para fazer-lhe ver que é ele o médium. No dia seguinte, à noite, convidaram-no para tomar parte em uma segunda sessão. As manifestações foram ainda mais acentuadas. O Senhor caiu subitamente em transe, tomou um lápis e escreveu uma comunicação assinada com o nome do filho de uma das pessoas presentes, de cuja existência o Senhor não suspeitava. Mas as particularidades dessas experiências não são de interesse particular neste lugar. Em fins do mês de outubro de 1872, no decurso de uma sessão, o Senhor escreveu uma comunicação dirigida a si mesmo e assinada com o nome de Charles Dickens, com o pedido de organizar para ele uma sessão especial, a 15 de novembro. Entre outubro e o meado de novembro novas comunicações lembraram-lhe aquele pedido por muitas vezes. A sessão de 15 de novembro, que, segundo as indicações recebidas, se realizou às escuras, em presença do Senhor somente, deu em resultado uma longa comunicação de Dickens, que externou o desejo de terminar, com auxílio do médium, seu romance não acabado. Essa comunicação informava que Dickens tinha procurado por longo tempo meio de conseguir esse intento, mas que até aquele dia não tinha encontrado o médium apto para realizar semelhante incumbência. Ele desejava que o primeiro ditado fosse feito na véspera do Natal, noite que prezava particularmente, e pedia encarecidamente ao médium que consagrasse àquela obra todo o tempo de que pudesse dispor, sem prejudicar as suas ocupações habituais. Em breve tornou-se evidente que era a mão do mestre que escrevia, e o Senhor aceitou com a melhor boa vontade essa estranha situação. Esses trabalhos, executados pelo médium, fora de suas ocupações profissionais, que lhe tomavam 10 horas por dia, produziram, até julho de 1873, 200 folhas de manuscrito, o que representa um volume em octavo de 400 páginas. Fazendo a crítica dessa nova parte do romance, o correspondente do Springfield Daily Union exprime-se assim: achamo-nos aqui em presença de um grupo inteiro de personagens, cada uma dos quais tem seus traços característicos, e os papéis de todas essas personagens devem ser sustentados até o fim, o que constitui um trabalho considerável para quem em sua vida não escreveu 3 páginas sobre um assunto qualquer, pelo que ficamos surpresos em verificar desde o primeiro capítulo uma semelhança completa com a parte desse romance que estava publicada. A narração é recomeçada no ponto preciso em que a morte do autor a tinha deixado interrompida, e isso com uma concordância tão perfeita que o mais consumado crítico, que não tivesse conhecimento do lugar da interrupção,
Não poderia dizer em que momento Dickens deixou de escrever o romance por sua própria mão. Cada uma das personagens do livro continua a ser tão viva, tão típica, tão bem caracterizada na segunda parte como na primeira. Não é tudo. Apresentam-se-nos novas personagens. Dickens tinha o hábito de introduzir atores novos até nas últimas cenas de suas obras, que não são absolutamente reproduções dos heróis da primeira parte, não são bonecos, porém caracteres tomados ao vivo, verdadeiras criações. Criadas por quem? Pag. 323, o correspondente prossegue, eis uma multidão de pormenores de incontestável interesse. Examinando o manuscrito, notei que a palavra traveler, viajante, era escrita sempre com 2 como é uso na Inglaterra, ao passo que entre nós, na América, não se usa mais de em geral. A palavra coal, carvão, é escrita invariavelmente, coals, com S, como se usa na Inglaterra. Interessante também notar no emprego das minúsculas as mesmas particularidades que se podem observar nos manuscritos de Dickens, por exemplo, quando ele designa o Sr. Greyjoy, como angularman, um homem anguloso. Também é digno de nota o conhecimento topográfico de Londres, de que dá prova o autor misterioso em muitas passagens do livro. Há também muitos torneios de linguagem usados na Inglaterra, porém desconhecidos na América. Mencionarei também a mudança súbita do tempo passado em tempo presente, principalmente em uma narração animada, transição muito frequente em Dickens, sobretudo em suas últimas obras. Essas particularidades, e outras ainda que poderiam ser citadas, são de importância secundária, porém é com semelhantes bagatelas que se teria feito malograr qualquer tentativa de fraude. E eis a conclusão do artigo citado. Cheguei a Brattleborough com a convicção de que essa obra póstuma não passaria de uma bolha de sabão, fácil de rebentar. Depois de 2 dias de exame atento, parti de novo, e, devo confessá-lo, estava indeciso. Neguei em primeiro lugar como coisa impossível, como qualquer tê-lo-ia feito depois de um exame, que esse manuscrito tivesse sido escrito pela mão do jovem médium Sr. A. Ele me disse que nunca tinha lido o primeiro volume, particularidade insignificante, a meu ver, pois que estou perfeitamente convencido de que ele não era capaz de escrever uma só página do segundo volume. Isso não é para ofender. O médium, pois que não há muitas pessoas no caso de continuar uma obra não acabada de Dickens. Vejo-me, por conseguinte, colocado nesta alternativa, ou um homem qualquer de gênio se utilizou o Sr. A como instrumento para apresentar ao público uma obra extraordinária, de maneira igualmente extraordinária, ou antes esse livro, como pretende seu autor invisível, foi escrito, efetivamente, sob o ditado de Dickens. A segunda suposição não é mais maravilhosa que a primeira. Se existe em Vermont um homem, desconhecido até o presente, capaz de escrever como Dickens, certamente ele não tem motivo algum para ter recorrido semelhante subterfúgio. Se, por outro lado, é o próprio Dickens quem fala, se bem que tenha morrido, para que surpresas não devemos preparar-nos. Atesto, sob palavra de honra, que, tendo tido tempo suficiente de examinar com liberdade todas as coisas, não pude descobrir o mínimo indício de embuste, e, se eu tivesse autorização de publicar o nome do médium autor, era o suficiente para dissipar todas as suspeitas aos olhos das pessoas que o conhecem, por pouco que seja. Página 326, eis ainda algumas informações auridas da mesma fonte. No começo, o médium só escrevia 3 vezes por semana, e nunca mais de 3 ou 4 páginas de cada vez. Depois, porém, as sessões se tornaram bicotidianas, e ele escrevia finalmente 10 ou 12 páginas, às vezes mesmo 20. Não escrevia com a sua caligrafia normal, e, feito o confronto, havia nela alguma semelhança com a de Dickens? No começo de cada sessão, a escrita era bela, elegante, quase feminina, mas, à proporção que o trabalho progredia, a escrita tornava-se cada vez mais grossa, e, nas últimas páginas, as letras eram 5 vezes maiores, pelo menos, do que no começo. Essas mesmas gradações se reproduziram em cada sessão, permitindo assim classificar por séries as 500 folhas do manuscrito. Algumas das páginas começam por sinais estenográficos, dos quais o médium não tinha o mínimo conhecimento. A escrita é tão rápida, às vezes, que se leva tempo para decifrá-la. A maneira de proceder nas sessões é muito simples. Preparam-se 2 lápis bem aparados e grande quantidade de papel cortado em tiras. O senhor retira-se só para seu aposento. A hora habitual era às 6 horas da manhã ou às 7:30 da noite,
horas em que ainda havia claridade durante aquela estação. Entretanto, as sessões da noite prolongavam-se frequentemente além das 8h30 e mesmo mais tarde, e, então a escrita continuava, apesar da escuridão, com a mesma nitidez. Durante o inverno todas as sessões se realizaram às escuras. O secretário de Dickens coloca o papel e os lápis ao seu alcance, põe as mãos em cima da mesa, com a palma para baixo, e espera tranquilamente. Tranquilidade relativa, entretanto.